O desenvolvimento de Freud sobre a neurose começa buscando a base etiológica destas nos traumas e termina entendendo que a base etiológica das neuroses dialoga diretamente com o conceito da angústia, principalmente a segunda teoria da angústia em Freud. Bom, no vídeo de hoje, eu vou fazer um passeio com vocês sobre essa história do desenvolvimento da psicanálise a partir das bases etiológicas, ou melhor, das experimentações de Freud sobre as bases etiológicas da neurose, suas hipóteses, suas teorias, suas reformulações, para que a gente possa fazer um passeio sobre a construção da metapsicologia, fechando o diálogo que a gente fez a semana inteira aqui no YouTube e no Instagram sobre as questões pertinentes a por que que Freud leva tanto tempo para dedicar um texto ao complexo de Édipo. Bom, comecemos pela famosa parceria entre Freud e Breuer, onde eles, na teoria da base etiológica das neuroses, na teoria desenvolvida por eles antes de 1900, eles vão postular que a neurose tem como base etiológica um trauma. Só que o Freud vai perceber que essa teoria do trauma como base etiológica da neurose vai tendo suas complicações, porque ele vai dizer assim, olha, um trauma para servir de base etiológica das neuroses tem que ter duas condições importantes. Tem que ter as pré-condições de um fator determinante da neurose, tem que ter alguma coisa a ver com tem que ter algo a ver com uma repulsa, com um nojo, com um asco, por exemplo. E às vezes alguns traumas, como por exemplo, a pessoa tinha sofrido um acidente de trem, não parecia ter um fator determinante para a produção de uma neurose, ainda que tivesse a força traumática, porque esse é o segundo elemento importante. Além de ser um fator determinante, ter as pré-condições para funcionar como um fator determinante da eclosão de uma neurose, o trauma tem que ter também, o evento tem que ter a força traumática. Então, um acidente de trem poderia ter a força traumática, mas não tem as condições pré-determinadas que podem se ajustar à etiologia de uma neurose. Então, Freud foi começando a ver que ele tinha que fazer muitas ramificações, criar muitos pontos nodais para ir ajustando a teoria do trauma à etiologia das neuroses. Sem abandonar a teoria do trauma, ele vai começar a perceber que, na verdade, todos os histéricos, histéricas que ele tratou, neuróticos obsessivos, tinham uma coisa em comum. À medida que ele ia voltando ali, regredindo cada vez mais no evento traumático, esse evento traumático sempre chegava a um fator determinante sexual. Tinha sempre um trauma de ordem sexual na determinação da base etiológica das neuroses que ele tratou. Ele, inclusive, num texto, A Etiologia da Histeria, de 1896, ele vai dizer que ele chegara a tratar 18 pacientes acometidos por neurose, e em todos eles, à medida que ele ia investigando os traumas que teriam levado à neurose, eles sempre chegavam a um trauma de ordem sexual. Então aqui a gente já tem a primeira mudança na teoria do Freud, já fazendo uma cisão aí com a parceria de Breuer. Breuer jamais vai aceitar a origem sexual da etiologia das neuroses, mas nessa cisão então que ele vai fazer na parceria, o Freud vai fazer uma primeira modificação na teoria sobre a base etiológica das neuroses. Não é qualquer trauma que vai gerar uma neurose. Os traumas são sempre de ordem sexual e daí nasce a teoria da sedução. O Freud vai começar, a partir do relato de seus pacientes, a entender que a neurose era um produto de seduções sofridas ou praticadas pela criança. Ele vai dizer nesse texto, A Etiologia da Histeria, que a histeria seria produzida a partir de um trauma sexual que a criança sofria na forma passiva, ou seja, ela era abusada por alguém, por um adulto, e que na neurose obsessiva a criança teria seduzido ou levado uma outra criança a práticas sexuais. Então, ele começa essa mudança na teoria da base etiológica das neuroses,
fazendo esse deslocamento de eixo de um trauma em geral para um trauma sempre de ordem sexual. Tá. Aí lá em 1900, quando ele produz ali o texto, o famoso texto que inaugura a psicanálise e a interpretação dos sonhos, ele já começa a arrumar dessa teoria da sedução, de que as coisas têm uma força traumática ali em 1900 e principalmente ali em 1905, com os 3 ensaios sobre sexualidade, ele vai entendendo que, na verdade, a origem das neuroses não se tratava numa sedução. Por quê? Porque já em 1897 ele escreve uma carta a Fliss, onde ele já reconhece o complexo de Édipo, reconhece o complexo de Édipo nele próprio e vai começar a entender que então as neuroses talvez não fossem sempre, pelo menos, produzidas por conta de um trauma de ordem sexual. E aí começa a segunda mudança desse eixo da base etiológica das neuroses, passando de um trauma sexual para conflitos intrapsíquicos, que é melhor elaborado no texto de 1905, Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade. Então, a base etiológica das neuroses, para a gente retomar o que a gente falou até aqui, começa com traumas em geral. O Freud depois entende que são traumas de ordem sexual, depois não são mais traumas referidos a essa chamada teoria da sedução, mas sim conflitos intrapsíquicos relacionados aos desejos da sexualidade infantil e às exigências do ideal do eu. Agora que a gente estabeleceu a origem das neuroses a partir dessa teoria dos conflitos intrapsíquicos, é necessário sedimentar o terreno da fuga da realidade parcial que os neuróticos vão fazer na tentativa de evitar esse conflito. E para isso, eu vou retornar a um texto que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, que é o famoso texto Formulações sobre os 2 tipos de funcionamento do aparelho psíquico, onde o Freud está se referindo diretamente ao princípio de realidade e ao princípio do prazer. Um texto onde ele diz que o princípio de realidade é uma aquisição tardia do aparelho psíquico e que a instância do aparelho psíquico que vai se subordinar, pelo menos parcialmente, às interdições do mundo, às exigências do princípio de realidade, é o eu, é o ego. Enquanto que as pulsões sexuais vão passar muito mais tempo no terreno da fantasia. Por quê? Porque as pulsões sexuais nascem autoeróticas, então, se são autoeróticas, tentam não se relacionar com o mundo, com os objetos do mundo. E após a travessia edípica, que é quando a criança agora já está realmente pronta para reconhecer objetos totais e poderia tomá-los como objetos de interesse sexual, por uma questão de imaturidade fisiológica, a criança vai entrar no período de latência e não vai fazer, nessa passagem, diretamente a escolha de investimento sexual sobre certos objetos do mundo. Isso vai ficar lá para a puberdade. Então, as pulsões sexuais que nascem autoeróticas, na fase de latência, continuam renunciando a fazer investimentos sexuais de maneira mais organizada, pelo menos, em objetos que poderiam ser destinos sexuais. Isso faz com que elas permaneçam ainda mais no terreno da fantasia, não tendo a necessidade ainda de adiar as suas gratificações, de adiar as suas satisfações e se relacionar de maneira mais contundente com as interdições do mundo. Nesse período, Freud vai dizer que justamente são as pulsões do eu, que ele entende como fazendo um par na dualidade pulsional aí com as pulsões sexuais, são as pulsões do eu, também chamadas pulsões de autoconservação, que a quem caberia esse registro de buscar o investimento dos interesses egóicos para além dos interesses sexuais. Porque nesse período Freud já entende o eu como uma instância dessexualizada. Inclusive, o Freud faz uma distinção, como a gente já falou aqui no canal, entre os substratos energéticos da pulsão do eu e da pulsão sexual, onde o substrato energético da pulsão do eu seria a energia chamada de interesse, e o substrato energético das pulsões sexuais seria a energia chamada libido. Aí lá em 1914, em 1915, com a produção dos textos sobre o narcisismo, uma introdução,
e Luto e Melancolia, ele percebe que o eu pode fazer, às vezes, um objeto de amor para o inconsciente e, consequentemente, ele é um depositário da libido do inconsciente, sendo então um reservatório de libido. Então, que a energia que ele tem disponibilizada para investir nos seus objetos de interesse, mesmo quando esses não são de natureza sexual, é a própria libido. E aí, essa diferença entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais, em termos dos investimentos libidinais, cai por terra. É necessário aguardarmos a chegada da psicanálise em 1923, com a produção do texto Ego e o Id, onde Freud inaugura a segunda tópica freudiana, para que a gente possa ter uma explicação mais robusta do porquê que o ego, o eu, é essa instância psíquica que, em parte, se subordina às exigências do princípio de realidade. Lá em 1911, no texto Formulações sobre os dois tipos de funcionamento do aparelho psíquico, o Freud faz uma primeira tentativa. Mas a explicação realmente contundente e robusta do porquê que o eu se torna essa instância que, em parte, se subordina ao princípio de realidade é dada nesse texto, O Ego e o Id, onde nasce a segunda tópica freudiana. E a explicação é a seguinte: o Freud vai entender que o eu, ou o ego, se preferir, é uma parte do id que deixa e se diferencia pela sua proximidade com o aparelho perceptual. Olha só então, quando a gente nasce, seríamos puro id praticamente. Só que existe uma parte do id que está mais próxima do aparelho perceptual. E essa parte do id mais próxima do aparelho perceptual, que vai receber as informações do mundo, produzindo representações sobre esse mundo, vai se diferenciar do id justamente por conta dessa interação. Mas veja, se essa parte do id interage com o mundo o tempo todo, ela é a candidata perfeita para ser a parte do aparelho psíquico, a instância do aparelho psíquico, que, pelo menos em parte, vai se subordinar ao princípio de realidade, vai negociar com as interdições do mundo. Também faz dela um excelente candidato para negociar com o id, porque ele já foi uma vez parte desse id. E um excelente candidato para negociar com o superego, uma vez que o superego, ou supereu, é uma parte diferenciada do próprio ego. Chegamos então à famosa frase do Freud: o ego não é senhor na sua própria morada. Justamente porque ele tem que ficar intermediando tantos conflitos entre o superego, o mundo e o id, que ele mesmo, como diria o Lacan, o delírio do neurótico é o livre-arbítrio, porque se tem uma coisa que o ego não tem assim de maneira pelo menos contundente, é livre-arbítrio no sentido que ele precisa dar conta de três coisas distintas: o mundo, o supereu e o id, ou isso se preferir. Bom, dito isso, tem uma coisa importante que eu não mencionei até agora e que vem lá desde o início da psicanálise, a ideia de que existem representações incompatíveis. Espera aí, o que são representações incompatíveis? Nós já vimos aqui no canal que existiu ali o ideal do eu com certas exigências catalogadas inconscientemente de como deveríamos nos comportar no mundo na tentativa de retornar à fantasia de onipotência perdida. Vimos já que o supereu ou superego é o vigia dessas exigências do ideal do eu. Então a gente vai ter ali o id tendo os desejos da sexualidade infantil diretamente em conflito com as exigências do ideal do eu e com a vigília do superego. Então, existem certas representações do inconsciente que são incompatíveis com as exigências do ideal do eu. E quando essas representações incompatíveis vão se aproximando do pré-consciente consciente, vem a última virada da metapsicologia freudiana, que é a segunda teoria da angústia, onde Freud vai entender o seguinte: olha, à medida que essas representações incompatíveis com as exigências do ideal do eu, e que agora eu vou usar o jargão freudiano, e vou chamar apenas de representações incompatíveis. Então, quando as representações incompatíveis vão se aproximando do pré-consciente consciente, as defesas egóicas têm que ser acionadas.
Só que tem um problema, as defesas egóicas estão no inconsciente dinâmico. É a parte do ego que ele próprio não controla. Como então essas defesas vão ser acionadas à medida que este perigo se aproxima? Com as representações incompatíveis, representam um perigo para o equilíbrio do aparelho psíquico, o eu emite um sinal de perigo ou de desprazer para o aparelho psíquico, nas palavras do próprio Freud, que, sob a égide dessa instância onipotente chamada princípio do prazer, vai recrutar as defesas do ego na tentativa de reduzir o desprazer causado por aquele sinal que o próprio ego emitiu. Então, olha só que interessante. As neuroses agora seriam saídas de descargas acionadas a partir das defesas egóicas. Peraí, Ricardo, agora eu não entendi. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que vem uma representação sobre a sexualidade infantil, como, por exemplo, o desejo sexual que eu tenho pela minha mãe ou pelo meu pai. O superego vai dizer, não, isso não pode, vou te punir se você pensar ou usar em exibir esse desejo aí pelo mundo afora. Você não pode fazer isso. Então, quando essas representações incompatíveis vão se aproximando, um sinal de perigo emitido pelo ego, esse sinal de perigo seria a angústia, que vai acionar as defesas egóicas, entre elas o recalque, que vai segurar, vai represar, essa numa linguagem figurada, por favor, tá? Não é exatamente isso que acontece, mas o recalque vai impedir de alguma forma que as representações incompatíveis cheguem ao pré-consciente consciente. Só que a cota libidinal associada a essas representações que tem a ver com os afetos não é sensível ao recalque e vai chegar à nossa percepção de alguma forma. Se esses afetos chegam sem nenhuma representação, o sujeito começa a ter ali uma pista de que algo está errado. Então, lá a partir dos processos primários, o que costuma acontecer bastante é que certos deslocamentos são produzidos, por exemplo, ligando essa cota libidinal, que se desligou das representações incompatíveis, vai ligar essa cota libidinal ou a, por exemplo, conversões histéricas, ou a pensamentos obsessivos, a rituais obsessivos, formas de descarga que são ali tributários de certos contra-investimentos dessa pressão que a pulsão associada a essas representações incompatíveis começa a fazer sobre o aparelho psíquico. Bom, então, olha só, em resumo, as representações incompatíveis vão se aproximando do pré-consciente consciente. O eu, diante desse perigo, emite um sinal de perigo, de desprazer para o aparelho psíquico, que, sob a égide dessa instância onipotente chamada princípio de realidade, recruta as defesas egóicas, que são inconscientes, para que certos contra-investimentos sejam organizados para produzir descargas que tirem a tensão associada a essas representações incompatíveis e ao conflito intrapsíquico que se aproxima entre as exigências do ideal do eu e as exigências da sexualidade infantil. Então, repare, a psicanálise ou a organização da base etiológica das neuroses começa na teoria do trauma ali com Freud e Breuer, é modificado da teoria do trauma para a teoria da sedução, quando Freud entende que os traumas são sempre de origem sexual. Na sequência, isso é modificado para conflitos intrapsíquicos entre as exigências da sexualidade infantil, as exigências do inconsciente, lá na primeira tópica ainda, e as exigências do ideal do eu. E a partir da segunda tópica, o Freud, com o reconhecimento de que o ego tem uma parte inconsciente, o Freud vai conseguir, a partir da segunda tópica, organizar a segunda teoria da angústia, onde a etiologia das neuroses é explicada da seguinte forma, como vimos. À medida que representações incompatíveis se aproximam do pré-consciente consciente, o ego, diante desse perigo, emite um sinal de desprazer para o aparelho psíquico, que é sentido como angústia, e na tentativa de se livrar dessa angústia, desse desprazer, desse aumento de tensão, as defesas egóicas são recrutadas para organizar certos contra-investimentos, ou também chamadas de anticatexias, para dar descargas que reduzam a tensão do aparelho psíquico, ajudando a manter as representações incompatíveis sem chegar ao pré-consciente consciente. Espero que isso tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês essa digressão sobre
essa evolução parcial da metapsicologia, porque aqui eu não expliquei toda a metapsicologia, mas as partes importantes sobre a base etiológica das neuroses. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no nosso canal ou vai conhecer o nosso site oficial www.pensologofalo.com.br, onde nós temos uma plataforma de ensino em psicanálise, onde você pode aprofundar temas como esse.